Olá, gente, dando início aos nossos estudos, nós vamos falar da organização da educação brasileira, a parte um, tá? Nós dividimos a nossa apostila em 4 partes e vamos trabalhar bem incisivamente dentro desse conteúdo. Aí tá todos os meus dados, tá? Como nome, telefone e o nosso e-mail. O e-mail que vocês podem estar se respaldando, entregando todas as atividades de vocês. Conhecer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é fundamental para o pedagogo, é fundamental para todos os participantes da educação, para todas as pessoas que participam do processo educacional. A Lei de Diretrizes e Bases, a Constituição de 1946, ela foi traduzindo o clima de afirmação democrática que invadiu o pós-guerra, tá? Possui um conjunto de valores transcendentais que tinham na liberdade, na defesa, na dignidade humana, a proclamação à educação como direito de todos. Então, nós já começamos a ver dentro dessa Constituição a necessidade da educação pertencer a todo mundo, ser igualitária, coisa que a gente não vê uma educação igualitária. A educação é gratuita, é direito de todos, mas nem sempre a educação gratuita é com qualidade para todos, tá? A educação pública, o sistema público de educação deveria ser um dos melhores sistemas de educação, já que ele surgiu primeiro, se a gente for a ver a história da educação. Então, era para ser um dos melhores, não ser um sistema defasado, mas ele já começou com problemáticas em relação a esse desenvolvimento, a sua formulação, a sua estruturação. Desde a colonização até os dias atuais, nós temos problemas com o sistema público de educação. A Lei 5.692, de 71, foi a nossa segunda lei de diretrizes e bases da educação. Ela ficou conhecida como a Lei da Reforma do Ensino, onde o primeiro e o segundo grau, formulado com um debate e participação civil, cujo foco era o ensino superior, que se antecipou enquanto reforma aos demais níveis de ensino. Então, eu priorizei o ensino superior, sendo que eu tinha que ter uma base educacional para esse desenvolvimento. A Lei número 9.394, de 96, de 20 de dezembro de 1996, sancionada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Foi ela constituída após o regime militar, onde a gente teve houve um debate bastante forte em relação à educação. Depois veio a redemocratização política brasileira, que culminava na nova Constituição de 1988. A estrutura didática da educação básica. A estrutura didática da educação básica, ela foi instituída pela Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Envolve escolas de diferentes níveis, junto com a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, além de outras modalidades pertencentes à educação, modalidades específicas de ensino, como a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação especial. Dentro da educação, nós temos também o ensino superior, tá? Dentro do ensino superior, nós temos as modalidades voltadas ao ensino superior, como as especializações, os mestrados, os doutorados, os pós-doutorados e assim por diante. O artigo 22 desta Lei de Educação, que é a LDB, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando e assegurar-lhe também a formação comum indispensável para o exercício da cidadania.
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Então, a educação básica, ela tem a finalidade de desenvolver a educação, de fazer com que aquela criança, fazer com que aquela pessoa se torne um cidadão no futuro, né? Que garanta o exercício da cidadania no futuro e que faça com que esse ser possa progredir futuramente a partir da base educacional. A educação infantil é o primeiro nível da educação básica, né? E tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos, considerando os aspectos físicos, aspectos psicológicos da criança, intelectual e social. E vai complementando pela ação familiar e pela ação da comunidade. Então, a criança vai para a escola, lá ela desenvolve todo esse caráter, todo esse desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social. E a família e a comunidade, a igreja, os grupos, né, a própria comunidade, os vizinhos vão complementando essa educação. Segundo o artigo 29 da LDB, é oferecida em 2 níveis, tá? A educação infantil, que é o primeiro nível, que são as creches para crianças de até 3 anos, de 0 a 3 anos de idade. E o segundo nível, que é a pré-escola para crianças de 4 a 6 anos de idade, obrigatoriamente, tá? O artigo 211 da Constituição Federal de 1988 explicita que tipos de sistema de ensino a gente tem no Brasil, tá? A gente tem um ensino federal, que é divulgado, disseminado, né? É pertencente à União. Os ensinos estaduais, que é pertencente aos estados. O distrital, que é do Distrito Federal, tá? Que é ele como... nós temos 26 estados e um Distrito Federal. E os municipais, que é pertencente ao município. O sistema de ensino tem o seu órgão de competência, ao qual ele responde, o órgão administrativo ao qual ele se reporta. São órgãos administrativos, pedagógicos, consultivos e órgãos deliberativos. O sistema federal ou União se responsabiliza, o órgão que ele responde, tá? É o MEC e o Conselho Nacional de Educação. O MEC é o Ministério de Educação e Cultura. O sistema estadual atende às secretarias estaduais de educação e o Conselho Estadual de Educação, que é o CIEE. O sistema municipal, ele responde, né, se respalda à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação. O Conselho Nacional de Educação, entre outras atribuições, interpretar o que dispõe em 92 artigos da LDB, tá? Faz essa interpretação de 92 artigos da LDB. Os atos normativos do Conselho Nacional de Educação, eles são produzidos na forma de resoluções e na forma de pareceres que fazem, né, necessariamente, devem ser apreciados pelo ministro da Educação, quando forem homologados ou não. Trata-se de um órgão colegiado, integrado por 24 conselheiros, distribuído em 2 câmaras, tá? A Câmara de Ensino Superior, que é o Conselho de Ensino Superior, e a Câmara de 17, Educação Básica, que é a Câmara de Educação Básica, tá? Então, o Conselho Nacional, ele trata desses órgãos dentro desse colegiado para levar esse tratar dos afazeres pedagógicos, das palavras pedagógicas, levando para a apreciação do ministro da Educação. Nos estados, a gente tem os conselhos estaduais de educação e nos municípios há a possibilidade da organização do Conselho Municipal de Educação. Esta possibilidade vai decorrer do dispositivo constitucional,
que pela primeira vez em nossa história educacional instituiu a figura do Sistema Municipal de Educação. A participação dentro dos conselhos, né? Dentro dessa resposta, dessa fala, os conselhos municipais já estão sendo atuantes nos municípios. No município, há a possibilidade dessa organização dos conselhos municipais de educação. O papel do Conselho Municipal de Educação, né, quando é solicitado, é participar da formação da política municipal de educação e acompanhar e exercer o controle social da execução dessa política. Atuar na defesa do direito à educação, onde só quem tem ainda esse direito é o Conselho Estadual de Educação, que formula todas essas leis, formula todos os pareceres referentes à educação e passa para os municípios. E o Conselho Municipal de Educação também pode elaborar normas complementares, como órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino. Legislação educacional. Para a gente entender tudo isso, entrar dentro do nosso conteúdo, nós temos que saber o que é legislar. O que é essa legislação educacional? Ela decorre da política educacional, de uma política que vai tratar de educação. Por sua vez, o projeto político-pedagógico, que é o planejamento estrutural, o planejamento administrativo, o planejamento pedagógico de uma instituição, que fala das ações educacionais no âmbito da escola, relaciona-se com a legislação e a política educacional. A legislação é um instrumento privilegiado para que se compreendam os ditames da política educacional. Fundamentando essa educação, os objetivos do fundamento da educação pode ser considerado sob a perspectiva genérica do conteúdo ético, relacionado com a sacralidade da pessoa humana, sobre a sua dignidade, sua situação particular e histórica e as suas exigências peculiares. Esses últimos objetivos, né, como a situação particular, a história e suas exigências ou peculiaridades, são contemplados na Lei Maior da Educação Brasileira, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é aquela que a gente já falou, 9.394 de 1996, 20 de dezembro de 1996, que insiste especialmente na formação da cidadania, tá? Eu tenho uma situação particular, mas eu, como educando, eu tenho que trabalhar pensando em formar pessoas melhores, pessoas que pensam com a cabeça aberta, que têm um direcionamento para serem cidadãos de bem, que é uma exigência democrática, tá? Indiscutível, e na preparação para o trabalho voltado para a tecnologia, principalmente para a tecnologia e para a produção nas áreas modernas. A educação, ela deve proporcionar ao educando os meios necessários para entender o mundo em que vive e o momento histórico em que ele está situado. Oferecer-lhe armas para defender-se das influências nocivas para a sua própria vida e de sua comunidade, ou seja, fazer com que os nossos educandos tenham maturidade, tá? Porque nós vivemos em uma época em que os meios de comunicação tendem a tratar todos nós, não só os nossos educandos, como seres passivos e manipuláveis. Então, a tecnologia está influenciando, os meios de comunicação podem influenciar. Então, nós, professores, nós, escolas, temos o papel de criar um processo de amadurecimento educacional, de amadurecimento como pessoa para esses nossos educandos. Temos esse papel de desenvolvimento do caráter, desenvolvimento da cidadania dos nossos alunos. O conceito de educação e ensino, nós temos esse conceito e devemos diferenciá-los, tá? A educação envolve todas as influências que o indivíduo recebe em sua vida, desde a sua casa,
desde o momento do aprendizado primário, tá? Que é o primeiro aprendizado dentro de sua casa, em diferentes instituições, casa, igreja, a comunidade, em circunstâncias variadas. É um conceito amplo de educação, é eu aprender de tudo. O ensino é a educação escolar. É por isso que diz a família, a escola, a família, a casa, né? A igreja pode se caracterizar que eles dão a educação e a escola promove o ensino. Então, o ensino é a educação escolar que se desenvolve em instituições próprias, as escolas, né? Conceito mais restrito. Então, é a educação escolar, é a educação restritiva dentro da escola, é o aprendizado, né? Teoria, teórico, né? Não é o aprendizado que a criança aprende em casa. O sistema de ensino, ele é caracterizado como um conjunto de escolas de diferentes níveis, podem ser públicas ou particular, escolas leigas e confessionais que obedecem a uma legislação comum e que perseguem a objetivos nacionais. Refere-se ao processo de escolarização. Já o sistema educacional, ele faz o envolvimento da educação formal, desenvolvida nas escolas, e a educação não formal, desenvolvida em outras instituições e circunstâncias diversas da vida em sociedade. Características básicas de um sistema: a pluralidade dos elementos, a combinação de elementos, a intencionalidade. A pluralidade de elementos, um sistema não se constitui na unidade isolada. Ela requisita obrigatoriamente para a sua formação uma pluralidade de elementos, tá? A combinação de elementos, onde a pluralidade desses elementos do sistema requer que haja uma interrelação ou combinação entre esses elementos, ou seja, eles são interdependentes. Ressalta-se que tal combinação deve ser interna ou externa. A intencionalidade significa a definição clara e inequívoca do que se pretende alcançar, fins ou finalidades. E, em síntese, podemos afirmar que as características da intencionalidade representam a bússola de orientação de um sistema. A representação sistêmica. A gente vive num mundo de sistemas, tá? Onde a política e a economia, a religião, a educação, a cultura representam a diversificação, né, a pluralidade de elementos que, combinados e interrelacionados, compõem o maior dos sistemas, que é a sociedade. Para a teoria sistêmica, tecnicamente, a sociedade denominada macrosistema é composta de um padrão de ideologia, de crença, de valores, né, transmitidos por sua família, né, transmitido por sistemas menores. E suas partes constitutivas são denominadas subsistemas, ou seja, dependemos, são sistemas que dependem de outros sistemas para se desenvolver. A escola, muitas vezes, ela depende da política para se desenvolver. A família, muitas vezes, depende da religião para se desenvolver. Então, são sistemas que dependem ou são subordinados de outros sistemas para se desenvolver. Bem, a base de estruturação, de sustentação da educação sistêmica, a estrutura sistêmica máxima exige para o seu bom funcionamento um conjunto de regras orientadoras, normatizadoras da vida em sociedade. Isso significa dizer que a base de sustentação do macrosistema vai traduzida na Constituição Federal. Então, é tudo pautado nas leis da Constituição. Nessa mesma linha de compreensão,
focamos a educação em sua composição formal, ou seja, em composição que é a escola, e apresentamos como base de sustentação normativa a LDB, que dá o direcionamento. Temos as leis da Constituição, mas temos uma lei que responde a todos esses processos educacionais. Os tipos de sistema. Nós temos o sistema formal, primeiramente, onde a educação formal é aquela edificada dentro da instituição socialmente reconhecida como escola. O processo de ensino e aprendizado é traduzido por esse sistema e é obrigatoriamente sistematizado, ou seja, vem organizado dentro de parâmetros específicos encontrados no mundo da escola. Os currículos, as disciplinas, a metodologia, os objetivos, a avaliação e o planejamento. Tudo isso está apropriado num corpo de recursos humanos tecnicamente preparado para alcançar um grau de ensino e um grau de aprendizagem desejável ao sujeito máximo do processo, que é o nosso aluno. O corpo normativo de sustentação desse sistema é a LDB. Então, a sustentação sistêmica está pautado na LDB, que responde a uma Constituição. O sistema de educação não formal está vinculado às demais instituições, como a família, a igreja, a mídia, partidos políticos, associações dos mais diferentes matizes, né, das mais diferentes existências. O processo de ensino e aprendizagem que se estrutura nesse modelo sistêmico dispensa o rigor da sistematização das ações presentes dentro do sistema formal, quer cobrar avaliação, quer cobrar uma disciplina como regra e disciplina como estudo. O processo de aprendizagem estrutura-se efetivamente a partir das especificidades de cada uma dessas instituições. Então, é a igreja tem as suas normas. É a família tem suas normas. É a mídia tem as normas dela de apresentação, de divulgação, de estar os partidos políticos da mesma forma. Então, dispensa uma estrutura mais concentrada, né? Mais severa, com maior rigor. Então, a escola ela já tem essa característica de ter avaliação, de ter todo esse processo de aprendizado, não tirando o rigor das outras formas de aprendizado. Sistema educacional informal. O processo de ensinar e aprender nesse sistema dispensa a representação de uma instituição. Estrutura-se basicamente nas relações interpessoais travadas no cotidiano de cada indivíduo. Pauta-se no senso comum, no conhecimento ou cultura popular, nas interpretações e nas deduções que o homem faz das coisas e sobre as coisas, dos acontecimentos do seu mundo diário. Então, ele não quer ir para a escola. A criança vai aprender com a vivência, tá? Com a vivência de mundo, com o que ela achar interessante. O adulto vai aprender com o mundo, com o que ele achar interessante. Então, cada indivíduo vai se caracterizar de acordo com a sua vivência. Não tem formalidade no aprendizado, aquela obrigatoriedade do aprendizado. Sistema de ensino. Diz respeito ao como o aluno percorre o sistema educacional formal, em seus diferentes níveis e diferentes modalidades ao qual ele vai escolher. O sistema de ensino ele pode ser uma composição múltipla, ou seja, admite-se a organização do sistema de ensino brasileiro em séries anuais, períodos semestrais, os ciclos, alternância regular no período de estudos, com base na idade, nas competências e em outros critérios, sempre que o processo de aprendizagem assim recomendar. Então, é um sistema de ensino com a composição múltipla. Pode ser o semestral? Sim. Pode ser as séries anuais? Sim. Pode ser a alternância regular de período? Sim. Nós estamos passando por um processo ao qual nós tivemos que nos adaptar
a um novo sistema de ensino, a uma nova forma de aprender. Então, são as formas de aprender determinado. Isso sempre que for recomendado, né? Nós estamos passando por um processo de aprendizagem diferente, que é o processo do ensino remoto. Passamos e agora nós estamos com o ensino híbrido, tanto em casa, parte na escola. O sistema escolar vai dizer respeito a uma rede de escola e sua estrutura de sustentação. Estrutura essa representada pela esfera administrativa de ensino, sentido macro, e pela esfera normativa. Essas duas esferas, ela está referida e tem vinculação a diferentes estruturas do poder, quais sejam ele federal, estadual e municipal. Na esfera do nível federal, a gente tem o MEC, como a gente já falou, como órgão máximo de administração do ensino. E cabe a formulação e a avaliação da Política Nacional de Educação de Ensino de Qualidade. Na esfera municipal, no polo administrativo, encontramos a Secretaria Estadual de Educação, ao qual possui o Estado competência no que se refere à administração, à coordenação, à supervisão das políticas educacionais estaduais. Do distrito, dos estados e Distrito Federal, nós temos a organização, né? Tem o dever de organizar, manter e desenvolver os órgãos de ensino. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino básico e também das instituições de ensino superior e os estabelecimentos dos sistemas de ensino. Na esfera municipal, temos a Secretaria Municipal de Educação como órgão executivo da administração do ensino. Como órgão normativo municipal, temos o Conselho Municipal de Educação, como a gente já falou anteriormente, como competência para orientar normativamente toda a rede municipal de ensino. Os municípios organizar, manter e desenvolver os órgãos de ensino, baixar normas complementares, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino municipal. Categorias administrativas das instituições de ensino. Nós temos a categoria pública e privada. A categoria pública, criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público, podendo ser da União, do Estado ou do município ou do Distrito Federal. As privadas, mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas no direito privado. Elas podem ser particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas. As confessionais, elas se caracterizam por serem, podem ser católicas, né, escolas católicas, presbiteriana, evangélica, entre outras. Ou seja, esse tipo de escola, muitas vezes a professora doutrina o princípio filosófico, tá? Muitas vezes a doutrina é de conceituação filosófica. E as filantrópicas são aquelas, né, de filantropia, que prestam serviço, podem ser também escolas confessionais, por isso que muitas vezes a gente confunde, de caráter gratuito, né, onde as pessoas vão estudar ou com bolsa de estudo, elas são escolas que podem ser privadas pagando, mas elas podem ser filantrópicas, doando a sua assistência, doação de sua assistência, se sustenta por outros meios, né? Ela se mantém por outros meios.